Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um testemunho por aqui. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua companhia, pela tua presença. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, por estar aí do outro lado acompanhando a gente. É uma satisfação muito grande estar aqui, tá? Eu tô até sem óculos, vocês perceberam, né? Deixa eu botar meu óculos aqui, agora eu tô me enxergando. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho. Mais uma vez a gente tá aqui com mais um testemunho. Dessa vez, sim, o testemunho tanto aguardado, anunciado, que é aquele testemunho do qual a gente vai realmente bater um papo. Vai contar aqui um testemunho de um convidado, aliás, um convidado muito especial. Já tivemos aí a iniciação, né, a apresentação inicial do projeto, numa live bem bacana, foi um papo gostoso, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, por favor, se manifeste para que a gente possa melhorar. Não, tô brincando, não, pode ficar à vontade, tá? Mas eu quero o seguinte, te chamar para que você possa participar com a gente aqui, porque nós temos vários canais aqui para você participar, tá? E um deles, esse aqui, é as nossas redes sociais. Eu gostaria que você participasse com a gente, aí se atentasse com a gente. Nosso testemunho está lá no Facebook e também no Instagram com @testemunhobr, tá? @testemunhobr, nossos canais Instagram e Facebook, tá? Aliás, no Facebook é onde você também está acompanhando agora, enfim, ou você está no Facebook ou está no nosso canal do YouTube. Tá bom? E aí é só você, enfim, curtir, compartilhar, enfim, espalhar para todo mundo aí, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar é a seguinte, o nosso canal de comunicação, nós temos um e-mail aí para você fazer contato. Eu tava brincando agora no começo, né, que de repente assim, se você gostou, se não gostou, enfim, manifeste. Sim, manifeste. Esse é o endereço aqui, tá? Testemunho33@gmail.com é o nosso endereço de e-mail para você participar com a gente, mandar teu alô, enfim, de repente contar a tua história, de repente você tem um testemunho bacana aí para bater um papo com a gente, para contar pra gente. Já pensou? De repente esse teu testemunho impactar a vida de alguém? Olha que bacana. Então, faz essa gentileza. De repente você tem uma história bacana e manda pra gente, testemunho33@gmail.com. Esse endereço de e-mail também é a nossa chave Pix, tá? É a chave Pix, testemunho33@gmail.com. E aí você fica bem à vontade para participar. Tem também o nosso QR Code aí, tá aqui do ladinho aqui para você mirar teu aplicativo do banco aí, se você sentir no coração, você mira e aí já vai abrir direto na tua conta, você faz a transferência que você quiser, conforme você quiser, mas presta atenção, só se você se sentir tocado, tá? Só se realmente estiver fazendo a diferença para você, tá bom? Que seja realmente de coração e o valor que você achar que deve fazer, se achar que deve fazer. Tá bom, meu querido? Muito obrigado pela participação, pela atenção. Nesse momento, agora sim, miro as câmeras para chamar o meu convidado desta noite especial. De dia, de tarde, de manhã, enfim, não importa, porque de repente você está ouvindo, assistindo em outro horário aí, mas enfim, o horário tradicional às 21 horas de domingo no YouTube e também no Facebook. E você é o nosso convidado. E eu já vou chamar direto meu convidado, porque é uma figura especialíssima, meu querido amigo Estevão Machado, que já apareceu aqui na tela. Fala, Estevão, meu querido! Fala, Minduba! Boa tarde, bom dia, boa noite para você, onde quer que você esteja nesse momento, que a doce e gloriosa paz do Senhor repouse no seu coração nesse momento. Estamos aqui para poder passar para você neste momento um pouquinho daquilo que nós vivemos nesse tempo de caminhada. São 20.513 dias vivendo sobre essa terra. Ele fez a conta! Aqui, né? Eu carrego isso daí todos os dias, eu faço a contagem e eu cumprindo, né, o texto que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de legal. Maneira que consigamos, né, alcançar um coração sábio. Então, 20.513 dias vivendo sobre essa terra e graças a Deus nós estamos aqui para poder falar com você, que está onde quer que você esteja, né? Deus te abençoe. Eu devo ter aí uns 15 mil, porque eu estou bem longe de você, né? Não tem para mais. Sou bem mais muito jovem. Não está muito mais jovem, não. Gente, rara a data aí do... Não, é raro mesmo, é raro para mais. Eu sou bem menos ainda, a diferença é bem maior ainda. Ai, Deus. Gente, é o seguinte, o Estevão aliás, a gente estava tomando um café, como eu relatei já um tempo atrás aí, o Estevão foi quem a gente estava batendo esse papo, tendo a oportunidade de ter um tempo gostoso juntos e conversa vai, conversa vem, testemunho vai, enfim, uns alegres, outros tristes, enfim, mas todos por grande motivo, pela grandiosa e maravilhosa obra de Deus, graça de Deus nas nossas vidas. Então, assim,
foi num papo com o Estevão, que ouvindo alguns testemunhos que ele contou, e porventura vai contar aqui para vocês, que surgiu essa ideia, esse papo aqui, testemunho da gente estar aqui junto nesse tempo, nessa hora, batendo esse papo aqui, levando esse tempo gostoso para vocês, pelo menos a gente acha, eu acho, espero em Deus que seja gostoso, e que possa ser edificante, ser, enfim, transformador para a tua vida, e possa te inspirar pelo menos, né? Posso te inspirar. E foi o Estevão que é o culpado, né, Estevão? Você que é o culpado de repente daqui, né? Uma bênção, né? Uma bênção. Pãozinho de queijo abençoado. Isso, um tempo, uma manhã abençoada, num lugar abençoado, tranquilo, gostoso. E nós estávamos falando a respeito da nossa caminhada, né? Sim. Do tempo que nós já estamos sobre a terra, aquilo que nós estamos fazendo, o que já fizemos, o que temos pretensões de fazer. E aí nós começamos a falar. E aí houve alguns sonhos que foram colocados e a gente vai colocando algumas coisas. E nesse tempo que eu estou trabalhando, né? Eu sou filho de líderes da Assembleia de Deus, então meu nome já diz, né? Um pouco daquilo, hoje já nem tanto, porque tem muita gente que coloca nome bíblico em seus filhos, mas não são de nenhuma denominação, não é evangélico, não é apenas gostou do nome, viu por aí e colocou, mas no meu caso não, no meu caso eu era filho de alguém que já estava no Evangelho, já tinha aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador há algum tempo, já era líder, trabalhando na obra do Senhor. Eu nasci numa cidade aqui muito próxima de Ribeirão, que se chama Cajuru, é a capital nacional. Capital nacional, não sei do que, mas é Cajuru, não, a 54 quilômetros de Ribeirão. Tem sim, lá, o pessoal sempre vai pedalar para lá, tem uns lugares lá bem legais para andar de bicicleta, de bike. Tem algumas coisas lá que é turismo, né? Tem umas cachoeiras lá. O pessoal sempre me chamou, o pessoal daqui, a turma de pedal, já me chamou para ir para lá algumas vezes, só que eu infelizmente não pude ir. Mas eu tenho vontade. Já fui para outras situações para passear lá, mas o lugar é bem bacana. A região é bem gostosa ali, eu gosto muito. Faz muitos anos que eu não vou para lá, mas é muito legal, muito, muito gostoso. Já vai chegando próximo do sul de Minas ali, as montanhas, né? Tem exatamente. Muito curso d'água, muita cachoeira, muita lagoa, tem o Rio Pardo que passa ali, sim, muito próximo. Então tem algumas reservas ambientais ali. Então eu nasci em Cajuru, mas na realidade meu pai veio para Ribeirão Preto em 1969. Você só nasceu lá então, você veio para cá? Eu nasci em 1966 e quando estávamos com 3 anos e pouquinho, meu pai veio para Ribeirão Preto à procura de trabalho, porque tinha 7 filhos e ele viu nessa situação de 7 filhos, naquele tempo, a dificuldade para cidades menores criar filho era um pouco mais dificultoso, né? Hoje, algumas pessoas estão saindo das grandes metrópoles e indo para a cidade pequena no interior, fazendo a corrida inversa do que foi anteriormente. Uhum. E meu pai fez essa corrida de Cajuru para Ribeirão Preto, tanto é que os meus outros 2 irmãos que estão abaixo de mim, que é o Davi e o Daniel, eles nasceram em Ribeirão Preto. Então, nós somos 7, os 5 primeiros ali nasceram em Cajuru, desde a Sueli, a Gema, a Marta, que já é falecida, e a Esther, que é acima de mim, eu, Davi e Daniel. Então nós éramos em 7 filhos, a minha mãe e meu pai serralheiro, marceneiro, profissional, que veio para Ribeirão Preto para poder trabalhar secularmente e servir a obra também numa igreja aí de uma denominação que na época não era tão grande, era pequena, e aí veio para cá para poder servir ao Senhor também, ajudar na obra, e aqui nós ficamos, e aqui nós crescemos, aqui nós evoluímos, aqui nós conseguimos formar família e estamos aqui. Meu pai e minha mãe já não estão conosco, já dormem no Senhor, mas nós estamos aqui ainda, os 6 filhos. Uma já partiu para a eternidade, que é a Marta, que é a terceira de todas, e que morava em Sertãozinho, era esposa de um pastor de uma igreja evangélica lá. E aí também deixou 5 filhos, tem 5 sobrinhos lá em Sertãozinho, e assim nós seguimos. A minha caminhada no evangelho, eu nasci, então, dentro de uma... Antes de você entrar, deixa eu te perguntar uma coisa.
Deixa eu perguntar, entender uma situação. Tá, você veio criança de lá, 3 anos e pouquinho de Cajuru para Ribeirão Preto, enfim, veio toda a família, mais 2 irmãos nasceram aqui, etc, etc. Bah, o seu pai, ele já era pastor, ele já cuidava de igreja, assim, já tinha uma igreja sob o seu, Não, não. Lá Mas era em evangélico Cajuru, normal, ele era, né? em Cajuru, ele, na realidade, houve uma época que o meio evangélico falava-se muito de cooperador, né? Tinha um cooperador, e por estarmos aqui, e isso é bem lá atrás mesmo, né? Por estarmos aqui meio distanciados da capital e com aquele problema de estradas e locomoção bem difícil, então tinha-se os pastores e tinha-se os obreiros, entendeu? Que ficavam fazendo a obra, atendendo, correndo para lá e para cá, na manutenção da obra, quando vinha um pastor de São Paulo, alguém, para poder cuidar aqui realmente da obra, ministrar a ceia, fazer algumas coisas e algumas colocações que eram pertinentes somente dos pastores que vinham não sei se era de 15 em 15 dias ou de mês em mês, mas eles, então, na realidade, ele era obreiro, ajudava, e depois, durante muito tempo, ele foi um dos tesoureiros Isso lá em Cajuru. dessa denominação, e aí até falecer. Isso lá em Cajuru, né? Aqui em Ribeirão, Aqui em Ribeirão já. Quando veio de Cajuru, era de uma igreja que tinha sede lá em Santos. Ah, E tá. Santos demorava Entendi, a não, vir. entendi. Quando vinha. Aí quando veio para Ribeirão já ficou mais próximo, né? Porque Ribeirão é mais central do que Cajuru. Então, quem tinha que ir em Cajuru, ou vinha em Cajuru, ou ia até Casa Branca, de São Paulo a Casa Branca, ou de São Paulo a Ribeirão. E vinha depois para Cajuru. Tá bom, pensei que Cajuru ficava de sol, sempre descantei Cajuru. Então, era essa a situação. Mas deixa eu te falar uma coisa, mas você sabe que você contando esse negócio, eu lembro que era criança, a criança frequentava a igreja católica, porque a família inteira é católico, né? Mas eu lembro que o padre, o arcebispo, sei lá, a hierarquia ali, eu não lembro quem que era, mas quando eles apareciam em determinada vilarejo ali, rapaz, era festa, porque o padre aparecia, sei lá, cada 2 meses, sei lá. Fazer uma festa, o padre tá vindo, vamos fazer festa, era desse jeito. E aí, claro, a gente era criança, só ia pra comer, né? Que delícia, tinha festa pra caramba, que coisa. E gosta de comer, né? Principalmente agora, né? Aqui. Mas, depois então, virou crente. Dizem por aí que nós comemos e bebemos as más muito, línguas, né? As más línguas, né? As más línguas. Beber não bebe, mas come que é uma beleza. O povo fala, mas fala. Vai ter coca? Vai. Então tá bom. Uma maravilha. Tá, voltando. E aí? Viemos, seguindo. Viemos para Ribeirão Preto e aqui nós começamos a caminhada, né? Minha mãe voltou a estudar depois de muito tempo, acabou sendo professora, diretora de uma escola, ela era uma pedagoga, casada com um serralheiro, que estava cuidando de 7 filhos aqui em Ribeirão Preto, e estudou numa escola aí no Barão de Mauá, se formou, e hoje tem até uma escola com o nome dela, em reconhecimento aos trabalhos prestados, aos serviços prestados à população de Ribeirão Preto. Então, acabou deixando aí um legado também para minhas irmãs. Onde Marta, é a escola? Também. Onde fica a escola? Qual a ideia da escola? A escola fica lá no Ribeirão Verde. Qual que é o nome da escola? Maria Inês Vieira Machado. Olha aí, Maria Inês Vieira Machado. Esse nome é famoso, eu conheço esse nome da escola. Tá lá. E aí acabou também influenciando algumas das minhas irmãs. Tem uma que acabou sendo partindo para o lado econômico, né, que é a Gema, que foi trabalhar com um banco, trabalhou numa escola primeiro, depois foi trabalhar num banco, que era o Banespa, que hoje já não existe mais, né? E a Marta e a Esther, que acabaram sendo influenciadas pela minha mãe a serem professoras. Então, os outros, o Davi e o Daniel, não quiseram seguir a carreira de professorado aí não, e nem eu, né? E aí nós seguimos outros rumos aí. O Davi hoje trabalha como funcionário público, o Daniel
tinha uma imobiliária, agora está parando de ser corretor, não está querendo mais não. E eu, na realidade, quando estava em 1979, lá naquela época eles não batizavam muito cedo, sabe? Uhum. Hoje, já com 10 anos, 12 anos, lá tinha uma situação de não batizar, Pré-batismo. só Uhum. batizava depois que tinha 16, 15 anos. No meu caso, foi com 13 anos, porque eu tinha uma ideia de ser missionário, eu tinha uma ideia de sair fora, eu queria viajar, eu queria pregar longe, tinha umas ideias de pregar para índio, pregar no meio do mato, esse negócio aí. Então, com 13 anos, eu vivia na cola de um pastor que estava aqui em Ribeirão Preto, que se chamava Joaquim Marcelino, e até que um dia eu convenci ele que ia batizar. Só que eu esqueci que era época de frio. Era o mês de junho, rapaz. Um frio lascado. E naquela época não tinha aquele negócio de falar assim, ó, vai ter aquecedor no tanque batismal. Não tinha nada disso. Então, 1979, eu com 13 anos, resolvi que ia ser batizado. E quem me batizou foi um pastor que se chama Hugo Carriel Penha. É um chileno, né? E na hora que ele entrou dentro, ele olhou para mim assim, com a cara de quem tá gelado o negócio aqui, mas assim mesmo, mas eu queria me batizar. Era muito. Eu queria me batizar porque eu queria tocar na Literalmente banda. você saiu transformado, né? Falei, Você eu quero. ressurgiu das águas. Tinha algumas coisas da igreja que a gente não podia fazer se não fosse batizado. Então, tinha várias situações que estavam me aguardando nesse pós-imersão no gelo. Então, aí entrei lá e fui batizado pelo pastor Hugo. E, na realidade, passado acho que uns 10, 15 dias, já comecei a aprender música, fui tocar na banda da igreja. Depois é isso aí, é esse ponto que eu começo a ver a mão de Deus colocando alguns divisores de água na minha vida, que eu falei assim, ó, quando em 1980 que eu comecei a aprender música, eu tinha verdadeira paixão pelo saxofone, e eu fui aprender saxofone. Hoje, a tua Aprendi igreja, saxofone. agora você já está em qual igreja? Qual que é a igreja? Você mesma do teu pai lá atrás? Sempre a Hoje, mesma? Não, hoje que eu falo, nesse momento que você estava buscando aprender instrumento, tem essa tá, coisa toda. era a mesma igreja. Tá. E pode falar o nome, né? Assembleia Pode, de lógico que Deus. pode, claro que pode. Era da Assembleia de Deus, lá da Rua Alves de Azevedo 635. Anteriormente, antes de ir para aquele grande templo da Vila Tibério, não o da Via Norte, o da Vila Tibério. Você vê que eu já estou bem uma Ramos de caminhadinha, Azevedo, né? né? Álvares de Azevedo Álvares de Azevedo. 635. E nós estávamos anteriormente na Rua Doutor Loyola, esquina com o Conselheiro Saraiva. Hoje é um templo da igreja Deus e Amor, ali na Vila Tibério, e é o antigo templo da Assembleia, lá. E aí, quando foi para Álvares de Azevedo, eu estava começando também, ainda era molecote, né? E Uhum. ali na Álvares de Azevedo tinha o número 625, 635, acabou ficando 635 com o número principal da igreja, e foi ali que começou todo o grande templo da Vila Tibério, e depois veio para esse da Via Norte aqui, que acho que é o segundo ou terceiro maior templo do Brasil, das Assembleias de Deus. Então, nessa época aí, eu comecei a aprender saxofone com um senhor que se chamava Pedro Rosa. Ele é pai de um pastor amigo meu, que é lá da Igreja Menonita, lá no Parque Ribeirão Preto, é o Joel Rosa, né? E o irmão Pedro Rosa, ele me dava aula de saxofone depois dos cultos. Aham. Mas eu era moleque, né? E tinha um tal de bater bona. Eu Hoje já lembro. não se usa Nossa, tanto essa cara. ideia. Agora que você me Bater lembrou. Eu, oh, eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. Eu e meu irmão, a gente fazia isso para tocar. Eu fiz para tocar trompete. Meu irmão vai tocar uhum. trombone. E mais os amigos lá, um tocar saxofone, o outro tocava o baixo tuba, o grandão, que da orelha lá, pum, 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 pum. O outro tocava bombardina. Você sabe que nós tinha uma banda em Santa Fé do Sul, uma banda musical, É isso rapaz. Nós aí. tinha banda. Do, Isso, é isso aí. Começou pelo Primeiro pelo você tinha que princípio. tocar, ó. Primeiro você tinha que cantar a música inteira no Bona para depois pegar o instrumento, não era? Isso, para depois você ir fazer. Não vai. Hoje já não se faz mais isso. Tá na boca do Mas moleque, vai tomar.
É uma época muito complicada que a tecnologia hoje ela assumiu, ela pegou um nicho aí dessa molecada que hoje, eu até esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, cara, eu lembro da época em que eu batia na datilografia, 1978. Meu pai colocava todo mundo, dava 12 anos, todo mundo na datilografia, tem que aprender datilografia. Hoje você fala assim, o que é esse negócio aí? Tinha que ir lá para esse negócio desse curso, tinha um tal de ASDFG espaço, ASDFG espaço, cedilha LKJH, cedilha LKJH, ASD. Hoje você fala para a pessoa assim, que fala assim, você O que é sabe isso? Você sabe fazer isso? sabe, Oh! o cara já sabe. Mas só que tinha, e era uma Ai, situação cara. tão maluca esse negócio aí, que eu também, naquela época, com 12 anos, eu fazia parte de uma guardinha, chamava Polícia Mirim, em Ribeirão Preto, que era do Isso é da Cabo festa do Sushi Firmino e também. da Isso. Lígia, rapaz. E aí todo mundo queria entrar nesse negócio e eu entrei, consegui entrar, fiz os testes lá, os cursos, tudo certinho, acabei entrando, aí falou que tinha que ter essa tal de datilografia, fui aprender datilografia, e aí tinha a contagem de quantas vezes você conseguia bater o dedo no teclado, era um negócio muito maluco. Hoje você vê a criançada já chega, já cata o teclado e já escreve, pronto, acabou. Não tem que ficar mais aquele negócio. Anteriormente não tinha que ficar fazendo tudo Tudo muito bem que certinho. não Aí, escreve tudo certinho, né? Tem aí, e dessa. começa também, tem hoje já essa linguagem de minimalista, né, que É. diminui as palavras tudo, Coisa de preguiçoso, arranca vai. as vogais, acaba com tudo, mas a hora que precisa realmente escrever, acaba não sabendo o que é que coloca, né? Aí E tem que ir esses para os dias até cursos tem uma. extra. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, olha, eu não sei se mudou a ortografia, mas pelo que eu entendo, na época que eu aprendi, antes de P e B é M, não pode colocar N aí, essa palavra Nossa, eu nunca compaixão, esqueci isso. compaixão é com N, não é com é com M, não é com N. Será? É que a gente vai abreviando tanta coisa, vai fazendo não sei o que. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, naquela época eu tomava um baita de um riscão em cima e anulava a questão se fosse trocada a consoante aí antes do P e B, o M, dava problema, não separa nenhum tipo de palavra com cedilha para a linha de baixo. E eu falei, não, deixa eu ficar quieto, que eu acho que eu sou do século passado mesmo, e do século passado lá tinha muitas dificuldades. Então, Ai, cara. nós passamos por esse daí, de falar assim, ó, eu batizei, comecei a aprender saxofone, mas estava aprendendo também datilografia e estava entrando no Natal da Guardinha. Então, minha cabeça estava borbulhando muitas coisas assim, já queria, logo que eu fizesse os 14 anos em 1980, eu já queria estar com um monte de coisa, porque com 14 anos eu podia ser empregado não sei de onde, realmente Era diferente, né? abriu Era bem diferente. muitos caminhos, sabe? Sim, E evitou de ir para muitos caminhos errados. Eu vou falar sim. um negócio para você. Com 14 anos, o meu pai foi lá no Senai junto comigo, fez uma inscrição lá para mim, e eu fui fazer mecânica geral. Era mexer com tornearia, porque ele falava que ia ser a profissão do futuro. Vem cá, deixa eu te Torneiro, perguntar uma mas coisa, ó. Um parênteses aí no torneiro mecânico aí. Você, assim, o primeiro trabalho, realmente, aquilo que você foi trabalhar de fato, quantos anos você tinha? 12. 12. 12 12 anos. anos. Tá. Estava Aí, trabalhando na guardinha, né? Era 12 anos, office falei que boy, você começou. Tá, perfeito. Tá. Então Polícia tá. Mirim. Aí Tá. vai lá. Eu era. Só que com 12 anos eu fui trabalhar numa empresa que era Votorantim, né? E prestava serviço ali na Avenida Mogiana, 1655. Hoje já nem tem mais a empresa, chamava Metalúrgica Atlas. E ali tinha várias empresas, mas como com 12 anos a gente não tinha, era uma época de muita dificuldade, e a gente morava no Jardim Independência, o Jardim Independência estava começando, né? Aham. E a gente saía por ali naquelas empresas pegando reciclado. Hoje eles falam que é reciclável, né? A gente pegava Sim. ferro velho, É. catava garrafa, vidro, lata, o que tivesse para poder catar, a gente catava. E Eu já fiz tocava a muito isso vida também. em cima disso daí. Ô, você sabe Aí que, o que ó, aconteceu?
Você sabe que lá em Santa Fé, a gente tava à toa em casa, minha mãe sempre falava, ó, arruma um serviço pros meninos. A gente ia pegar, ia entregar jornal. Até que um dia meu irmão arrumou um jornal, ia entregar jornal. A gente ia na garagem do ônibus que chegava de São José do Rio Preto. No caminho tinha onde havia os descartes da própria empresa. A gente passava lá, pegava um ferro velho ali, ia pro centro da cidade, vendia no ferro velho e ia chupar sorvete na cidade enquanto entregava. Olha as coisas. Não, mas 12 hoje anos, 12 anos também. Hoje a gente olha assim e fala assim, gente, mas eu fazia cada coisa maluca. E aí eu pegava lata, pegava vidro. Tinha uma empresa de vidro ali na Vila Tibério, na rua Martinico Prado. Hoje tem uma sorveteria de um amigo meu que já até faleceu, mas é bem ali do lado da igreja católica ali. Tinha uma empresa de vidro ali, aí separava os vidros, a cor dos vidros, cor marrom, cor verde e incolor, o branco lá, e levava para ele. E quando você levava tudo separado, ele pagava um tanto a mais. Aí chegava lá, aquele forno, jogando aquele negócio para cima. Eu falei, eu não quero nunca trabalhar num negócio desse. Isso aqui parece que é alguma coisa que é parecido com o inferno, sei lá o que é isso aí, eu não queria. A gente ouvia muito falar que o inferno era quente, o fogo do inferno. Eu pensava naquilo lá e falava assim, meu Deus, isso aí eis uma amostra, aqui tem uma amostra. Então a gente foi crescendo realmente nessa situação aí, mas quando eu fui com 12 anos trabalhar nessa empresa aí de office boy, através da Polícia Mirim, eu já tinha foco lá para quando eu estivesse com 14, né? Que eu via algumas empresas ali do lado tinha uma empresa que chamava Scatena, que era a fábrica de peneira, de tela, eu olhava lá, via os caras, e quem chegava com os melhores carros naquela época eram os torneiros, o cara que era planador, o cara que mexia com fresa. Eu quero aprender esse troço aí, eu vou aprender esse negócio aí, vou ser um desses aí, porque eu não vou ficar catando vidro para ninguém, não. Sempre tinha para frente o negócio. Eu trabalhava durante o dia de guarda-mirim e de noite, eu trabalhando de polícia mirim, eu sempre tinha uma sacola do lado, eu ia jogando os cacos, as garrafas que achava, e de noite eu ia vender lá na empresa de vidro. E então ganhava dinheiro com esse tipo de situação. E aprendendo saxofone, aprendendo datilografia, trabalhando durante o dia, correndo e fazendo escola ainda, né? Porque tinha que estudar das 7 da manhã ao meio-dia. Saía de lá e ia direto para fazer o que precisava ser feito. Então, hoje eu fico vendo algumas coisas, Minduba, que naquela época não é que não tinha oferta de coisas ruins. Não tinha tempo para andar atrás de coisa ruim, cara. Exato. E um minutinho que você ficava ocioso, a mãe ou o pai já chegava e falava, o que você está fazendo? Você sabe que você tá fazendo? Outro dia eu estava conversando com meu irmão, eu estava contando para ele, a gente estava lembrando, né? Porque a gente, lá em Santa Fé do Sul, assim que eu mudei para Santa Fé do Sul, em 1976, que antes eu morava na região metropolitana de Santa Fé do Sul, ali pertinho, a gente mudou para a cidade e meu pai comprou um terreno, uma casa assim, com uma casa bem pequenininha, num cantinho, e terreno enorme. Aí o que minha mãe fazia? Plantava milho, plantava mandioca, passava um monte de coisa ali. Aí o que aconteceu? Vocês cuidar. Não, a gente começava a brincar, acabava de almoçar, vamos brincar um pouquinho, meu irmão? Eu chamava pra brincar, de repente, Miss Menino, vai carpir o quintal, vai carpir o lote. Bicho, não podia ver a gente à toa. A gente ia carpir o quintal. Levava uma eternidade pra ir de um canto a outro, assim, sabe? De uma leira da outra, assim, sabe? Mas, cara, eu nunca vi um quintal tão limpo quanto aquele, porque nasceu uma graminha, a gente já tinha que estar lavrando. E aí, eu vou falar um negócio pra você, Minduba. Mas é verdade que você falou. Assim, hoje você fala assim, não é que não tinha oferta de coisa ruim. Tem gente que fala que não existia, já existia. Já tinha sim. Tinha muita oportunidade, tinha situações para poder fazer coisa errada. Mas só que aquela rigidez que nós fomos criados é como se fosse uma abóboda em cima de nós de proteção. Sim. Dificilmente você saía de casa e voltava com alguma coisa que você não tinha saído de casa com aquilo e o seu pai ou a sua mãe não questionava. Onde você arrumou isso aí? Quem te deu isso aí? Por que te deu? Aonde que é que aconteceu isso? E se bobeasse, pegava o telefone e ligava, né? Sim. Ligava para a pessoa, olha, eu estou aqui. Foi fulano que me deu. Aqui. Já queria saber. Onde mora? É filho de quem? Está com quem? Existe uma situação hoje que eu vejo de independência muito, muito prematura, que se chama telefone, sabe?
O telefone antigamente, se você quisesse falar comigo na minha casa, quando conseguiu comprar um aparelho telefônico, uma linha telefônica, né? O telefone era fixo. E era Tava na fixado sala. realmente na parede da casa. Não Uhum. tinha como sair de lá. Então, se você ligasse, corria o risco de atender uma voz agora, alô, que era o meu pai ou a minha mãe. Se eles estivessem em casa, eles atendiam o telefone. Não era os filhos, ninguém. Eles atendiam. E queriam saber quem que está falando, da onde está falando, e depois que desligasse, ele perguntava assim, filho de quem que é? O que o pai dele faz? O que ele está querendo? Não vai não. Pode ligar de volta, está autorizado a pegar o telefone, ligar de volta e avisar que não vai não. Então aí você olha assim hoje, algumas coisas que se você quisesse blindar os seus filhos hoje, você não conseguiria. Porque ela Sim. vem direto, ou vem pela internet, ou vem pelo Não, telefone. hoje Então, os meios são inúmeros, né? tá na mão, né? Então, existe essa situação que nós paramos e começamos a pensar. Eu amo essa situação aqui, ó. Isso aqui para mim é uma benção, sabe? Isso O aqui? Isso digital, aqui? o mundo digital é benção demais. E eu cresci nessa situação aí. Quando eu tive os 14 anos, eu fui fazer o Senai, eu já pensava em voar um pouquinho mais alto. Com 16 anos, eu saí do Senai. Eu formei no Senai, né? E aí falei, agora eu vou Sou tocar minha torneiro. vida, né? Agora eu sou torneiro, fui trabalhar numa empresa que chamava Gil Equipamentos, já quebrou também, não está mais aí. Depois eu fui para uma outra que se chamava Ruca, que hoje é filiada da Biatlante, junto com a Gnatos. E aí eu fui trabalhar nesse pessoal, trabalhei durante 1 ano e pouquinho de mecânico, e quando chegou perto de fazer o exército, de servir o exército, eu falei assim, eu vou servir lá em Pirassununga. E eu não sei se meu pai queria Você foi pescar tirar lá, você um foi comer a cachoeira da Zema lá, sim. cachoeira, e esse, que lá é bom demais. Aí eu não sei se era para poder ficar livre também de mais um filho, para poder ir para lá, para poder ajudar na manutenção ali da casa, né? E aí eu fui para Pirassununga, na academia da Força Aérea, servi lá durante um tempo, e o que me salvou na academia da Força Aérea foi eu saber datilografia, tá? E ter aprendido saxofone. Olha Porque aí. com datilografia eu poderia escolher para ir para o escritório. Só que tinha um amigo nosso que estava lá, que chamava Alcântara, e o Alcântara era trombonista, trombone de vara. E aí um dia, quando eu cheguei para lá, eu falei, eu vou caçar ele. Não tinha celular, não tinha nada, tinha que procurar lá dentro. Aí fui E achar. achava, né? E achava, né? Aí eu falei assim, vou achar o Alcântara aqui. Achei o Alcântara, falei para ele que eu estava indo para lá. E aí ele, não, menino, você vem, mas você vem para banda. Eu falei, como? Não, fica tranquilo. Falou com o comandante lá e o que aconteceu? Quando eu cheguei, já me puxaram para banda. Então, hoje, se você falar assim, ó, sofreu, não sofri. Era época de sofrimento realmente, tá? 84 era uma época em que ainda persistia uma situação de militar A no rigidez, comando. né? Então, toda algumas regalias que tinha para eles e para aqueles que eram civis. E no meu caso, meu pai era preto e eu era pobre e crente, então tinha todas as, As as adversidades prerrogativas para não prontas, ter né? nada, né? Mas Uhum. então, assim, porque as pessoas realmente. Outro dia eu vi aqui um depoimento do Marcos Pontes falando que as pessoas falavam para ele, larga a mão disso, você é daqui de Bauru, você acha que você vai pilotar avião, você vai não sei o quê? Mas eu tinha isso aí em mente, eu queria fazer alguma coisa. E quando eu me enfiei dentro daquela farda branca, eu vi que eu podia fazer algumas coisas. Mas quando eu comecei a servir, que eu vi que aquilo não ia me levar, porque eu tinha uma situação dentro de mim que era um camarada muito explosivo, e eu via um perigo eu estar armado, andar armado, e aquela situação de ter aprendido artes marciais, de saber algumas coisas, eu falava assim, eu vou machucar os outros, eu machuco. E eu não consigo, eu não vou conseguir, eu sou crente, quando entrava em alguma discussão, eu tinha que sair como perdedor, sair por baixo, porque eu andava armado, e Aham. porque eu sabia artes marciais, e dependendo do jeito que eu batesse na pessoa, eu machucava e machucava feio. Entendi. E eu sempre fui troncudinho, fortinho, né? Então, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou largar a mão desse negócio.
e vou voltar a ser aquilo que eu gostaria de ser lá atrás, que era tocar, pregar no meio do mato, sei lá, levar o evangelho para muitas pessoas em muitos lugares. E eu falei, agora que eu já tenho aqui um pouquinho de conhecimento do lado de fora, deixa eu ir fazer. Foi aonde começou realmente a minha vida Ministerial. servindo ao Senhor, e aí muda todo o foco, sabe? Eu saí daquela situação de realmente só querer servir para mim, para servir para os outros. Mais para frente, lá na frente, e isso agora já estava com 30 e poucos anos, quando eu fui aprender que o servir era capelania. Uma época em que todo mundo achava que capelania era um negócio de outro mundo e que o superintendente do HC até perguntou, mas quem que vai pagar o salário? Vocês vão vir aqui falar, a pergunta foi bem essa, quem vai Quem dar vai o pagar? Nós não temos sustento? dinheiro. Porque Agora me, aqui não tem essa especialidade, não. O cara falou desse jeito. agora me fala uma coisa. Vamos para essa questão agora, porque nós já falamos, você já falou 36 minutos já. Eu É, falo pra caramba, hein? Fala. Mas agora é o seguinte, começa a contar pra gente aí como é que é essa tua história, esse envolvimento na capelania e de onde veio todos esses testemunhos os quais nos inspiraram, que me inspirou, me sugeriu essa coisa de... Como é que começou a tua É, história? Eu queria até antes, até tem umas histórias tuas lá que eu não sei se pode contar, enfim, mas aquelas ideias de quando teu pai te usava como exemplo, mas aí você já passou, essa fase foi lá na fase adolescente, outro dia ele conta, né? Porque ele vai participar com a gente aqui. Então as essa histórias daí eu muito... resolvi pular para não servir de maus exemplos. Na Mas isso aí realidade, não, depois você conta isso aí, vamos pro outro tempo, senão não dá tempo. Isso aí outro dia a gente na conversa. realidade, essas situações que a gente leva de puxões de orelha aí, a gente procura evitar e falar assim, só de coisa boa, vamos servir ao Senhor, vamos servir ao Senhor. Então tá bom, vamos lá. Não, gente, no outro Mas dia aí ele há conta isso. 24 anos atrás, eu vou voltar aqui, não vem com esse negócio de querer encerrar tudo, não, porque eu vou, Não, eu claro que vou, não. vou voltar aqui mais vezes para Vai, contar, e toda aí vez vai falar, ter os... lembra que eu contei lá na E o primeira vez? testemunho do mês? E o testemunho do mês? Mas assim, ó, do mês. Esse mês teve isso, isso, isso. Esse mês teve isso, isso, isso. É, Ó, e aí, um dia eu tava bem descabriado com muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida, e eu achando que não estava fazendo. Eu acho que bem parecido com o momento que a gente estava aquele dia, que a gente estava, não, que você estava aquele dia pensando, falando, nossa, a minha vida está transcorrendo, está indo, e eu vi que você dando testemunho ali de falar, eu quero fazer algo para poder afetar, atingir pessoas, afetar pessoas, mudar a vida de pessoas. Eu quero ser útil, ajudar no né? reino, Ser eu quero útil, ser né, cara? útil, eu Ser quero fazer útil, alguma ser coisa que instrumento. seja, sei lá, relevante para o reino. Eu acho que é ser relevante, né? E essa Sim. palavra relevante sempre me impulsionou demais a fazer as coisas. E apesar de não ter conhecido ela lá atrás, mas eu falava assim, gente, com tanta gente em dificuldades, em hospitais, em casas, em presídios, algumas pessoas, eu vi épocas de ver pessoas que estavam se suicidando por causa de empresas, por causa que não estava dando certo, é um problema que deu a economia mundial ou nacional ou regional, e o camarada entrou em desespero, acabou tirando a sua própria vida, gente que estava em depressão, e aquela situação, eu falava assim, gente, tanta gente, como eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava, será que é aquele negócio de 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido? Eu falava assim, será que é isso que está acontecendo? Esse monte de gente passando dificuldade, e eu precisando falar de Jesus para alguém, conversar e fazer, até que um dia, por uma força de situação, realmente, nós estávamos grávidos de gêmeos, aí já era 1998, né? Já estávamos nos preparando para receber gêmeos, eu não sabia ainda que era gêmeos, fui saber lá no 5º mês, com todas as dificuldades de um início de casamento, e no mês de outubro de 1998 nós descobrimos que íamos ter gêmeos. Aí falei, meu pai do céu, e comecei a ver as pessoas que estavam à minha volta, alguns que estavam grávidos,
que não queriam, que era indesejada. A nossa era uma que estava sendo esperada, mas não era, de dupla. Eu falei, gente, é uma coisa que não foi planejado. O quartinho estava pintado uma corzinha pastel para poder receber qualquer um que fosse, se era Qualquer menina ou sexo, menino, né? mas aí resolve que vem dois de uma vez e um de cada. Entendeu? Eu acho que ela orava por Eu quero torneirinha, né? menino, eu quero menino, É, quero e menina. aliás, eu orava por torneirinha, e ela E não, eu não ela, queria torneirinha, eu não quero torneirinha. Ela queria uma menina. Então, eu acho que Deus, para poder atender os dois, resolveu dar uma dupla para um pra nós. cada. Pronto, todo mundo satisfeito, É, né? Pronto. vocês estão aí querendo um cada um, vocês cuidar. E aí nós vamos ver o que, que era passar realmente por grandes dificuldades, por problemas. Já começou logo na hora que veio. Falou assim, você tem mais filho? Quando falou para ela, não. E o que, que vocês estão esperando? Aí foi conversando, a mulher, eu acho que era, além de obstetra, de ginecologista e pediatra, ela era também um pouco de psicóloga. E ela foi perguntando, não sei o quê, e mexendo lá com aquele negócio, na barriga, não sei o quê. Vocês assustariam muito se alguém perto da casa de vocês tivesse gêmeos sem estar preparados, não sei o quê. Pá. E se isso acontecesse com você? Eu, hã? Foi, meu Deus do céu, que negócio doido. Aí quando ela falou que era gêmeos, aí nós assustamos demais, aí começou toda aquela situação de que havia uma preparação para poder receber um. Mas e agora precisava voltar tudo atrás e comprar de dois, comprar mais um carrinho, mais um berço, mais não sei o quê. A pintura do quarto até poderia ficar daquele jeito, mas tudo dobrado agora em pouco tempo, porque já a gestação já estava em andamento e por ter sido uma gestação dupla e ela engordou demais, cresceu demais a barriga e tinha que fazer alguns tratamentos e aí não conseguiu segurar até os 9 meses, teve que fazer uma cesárea. Então, para nós que estávamos naquela situação, apesar de estarmos querendo, mas querendo a metade daquilo que estava vindo, não era bênção dobrada, mas nós estávamos mandando bala. Então, vamos lá. Aí encontramos muitas pessoas que estavam em dificuldades, muitas pessoas que estavam com gravidez indesejada, muitas pessoas que estavam com problemas financeiros, era uma época de grandes dificuldades e nós estávamos no meio de uma instalação de uma sorveteria. Eu já fui até sorveteiro. Ai, que beleza. Então, nessa época, tinha muito trabalho. Eu era representante comercial, vendíamos sorvete em cima de uma pampa que eu tinha. No final de semana era o 10 por 1 lá, a gente vendia esses negócios, sobrevivia com essas coisas. Então, trabalhando muito, mas quando apareceu, você não, vamos parar o sorvete. Inclusive, hoje nós temos uma sorveteria fechada, com tudo lá dentro, tudo lá. De vez em quando ainda vou lá, mas ainda não deu aquele start de falar assim, está na hora de voltar, está na hora de fazer, está na hora de fabricar. Gosto demais do meio sorveteiro, mas ainda não é. E aí, nesses 23, quase para 24 anos, que eles vão fazer 24 em março do ano que vem, né? Nós viemos lutando e aprendendo, e nesse tempo eu aprendi, falei, tem muita gente precisando de ajuda. E nasceu a capelania na minha cabeça, vamos. Mas capelania é algo que existe há um bom tempo, né? Isso sempre existiu, né? É, Capelania. Isso na foi para você, realidade, para você. isso, na realidade, a capelania é algo que há muito tempo se fazia, mas nunca se levou o nome de capelania, sabe? Ah, tá. Tinha um tal de um apoio, hoje voltou o apoio espiritual Uhum. e capelão realmente, aqueles que fizeram curso, que são graduados capelania, são poucos dentro de Ribeirão, são poucos que temos, nós temos muitos apoio evangélico, cristão aí, que a gente chama de mensageiros, né? Sim. Então, existem os mensageiros aí, o grupo de apoio espiritual, mas que nem sempre são capelões ou capelãs. Então, nessa época aí, quando nós começamos lá atrás, fomos questionados algumas coisas que eles queriam saber quem que é que vai pagar.
E nós estávamos nessa época em uma igreja que era metodista, metodista wesleyana, e também não tinham essa visão de fazer, mas nós tínhamos essa visão, essa ideia de fazer capelania, de ir lá buscar. Eu achava que era oportunidade que Deus estava dando, reunindo pessoas com todos esses tipos de problemas e dificuldades num lugar só, para você ir falar para um grupo específico de pessoas que estavam em dificuldade. Não, Então, só para entender, então, quer dizer, esse modelo hoje praticado aí, praticamente foi você que reestruturou, que nós começou, começamos, tinha um implantou, cônego digamos. da Igreja Católica que chamava João Ripoli. Na época ele era padre, hoje eu acho que ainda continua como cônego. E o cônego, eu encontrei ele algumas vezes no presídio. Tá? Tinha um Uhum. presídio aqui em Ribeirão que chamava Presídio de Vila Branca. Hoje é Sei. para mulheres, mas anteriormente era de homens. Então Uhum. a gente fazia essas visitas lá e eu ligava para ele, padre, você vai hoje? Para poder aprender como é que ele fazia, como é que ele... Então algumas vezes eu fui com ele aprender a cuidar de presos, né? E na realidade, aí depois de um tempo eu vi que não era aquele meu foco, eu falei, não, parece que não é isso que eu quero. Eu quero alguma coisa que seja parecido com aquela situação de que a pessoa já está num momento iminente, né, de morte real, de dificuldade, aquilo que anteriormente a gente falava que era Extrema unção. estado terminal, né? Então o padre ia dar a extrema-unção e você ia para poder dar uma palavra, e esse tal de estado terminal que hoje é chamado paliativo, né? Estado paliativo. Então o terminal era o meu foco, eu queria estar com essas pessoas, queria falar com essas pessoas a respeito de Jesus, queria pregar para essas pessoas e acompanhar os que estavam no entorno, mas nunca pensando nesse tal de capelania. Mas com o tempo, e isso já vai se fazer 24 anos, né? Então, com o tempo, vieram mudando as situações. As pessoas que estavam ao redor, que eram os acompanhantes, eles falavam, ó, só fala para os doentes e os parentes que estão acompanhando. Aí começamos a atender os acompanhantes também, principalmente na situação de criança, sabe? Aham. A situação de criança é algo que sempre me tocou. Não que os outros não sejam relevantes para mim, eu tenho um carinho bem especial por essas pessoas que estão ali entre 20 e 60 anos, eu gosto também, mas eu tinha um carinho muito especial por crianças, sabe? Assim, de 7 até 7 8 anos, assim, eu queria esses aí. Você E, vai contar um testemunho desses aí para nós, né? não, mas não hoje, né? Eu vou deixar esse testemunho para lá, viu? Tá Aí, bom. tá muito grande isso aí, não tá não? Quanto já tá de tempo Não, já aí? estamos com 40 minutos, 40, quase 50 minutos. Já tá, Aí, estamos então. bem fino, né? Vai ficar muito... Aí, que nós fizemos? Começamos a atender crianças e os acompanhantes, que normalmente era a mãe, a tia, a madrinha, a avó, era isso aí, esse pessoal que estava de acompanhante. Dificilmente você via um acompanhante homem. E Aham. isso me chamava atenção, sabe assim, de falar assim, ó, o Cadê homem os era o homens? provedor naquela época e continua sendo o provedor da casa, né? Mas como tinha uma situação de falar assim, ó, ele tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, dificilmente ele vinha no hospital. Então quem Sim. ficava com a carga emocional de todas as informações, de tudo aquilo que vinha de ruim e até às vezes de coisas boas, era a mãe, Era o a mãe. pai, a madrinha, a tia, a avó, mas o pai levava isso muito pouco. Uhum. Então o pai sempre saía, a mãe e o pai sempre levavam um chacoalhão, sim, mas só que o pai era menos, porque no começo da semana, quando o pai estava, no domingo, a informação podia ser boa, mas na segunda-feira houve uma recaída, não sei o quê, aí a mãe ou a tia, ou a avó, ou a madrinha, que recebia esse primeiro impacto, entendeu? Então, Uhum. nós começamos a desenvolver uma situação que hoje o pessoal chama de capelania e a gente sempre falava. O padre João Ripoli, né, o cônego, falava, um dia nós vamos ter que ter muitas pessoas para atender, pastor.
vai ter que ter muitas pessoas. Eu falo, oh, ainda não sou pastor, tá? Eu sou só um auxiliar Pretendo. lá. Tô ali, caminhando. Um dia tô no caminho, calma aí, mas não, ainda não sou. Não, vai fazer um curso de capelania, menino. Aí ele Tá já me chamava de menino, vai pastor, lá, chamava de menino. menino. Vai lá, menino. Aí eu fui fazer, eu fiz o curso de capelania no Hagai, né? E fui fazer também a teologia para poder estar nesse meio aí, também não ser muito afetado, porque não existe essa blindagem. Às vezes a pessoa fala que, ah, não, eu vou lá e faço, escuto e sei as situações. Não é assim. Você precisa necessariamente se preparar para entrar no ambiente hospitalar, prisional, educacional, empresarial, qualquer foco que você for tomar de capelania, você precisa estar preparado, precisa necessariamente fazer um curso, precisa ser acompanhado. Eu tive a sorte, naquela época, né, de ter o padre João Ripoli fazendo e eu aprendendo com ele ali. Apesar dele estar falando algumas coisas que muitas vezes para nós não batiam com nossos dogmas e fé aí, né? Não, o manual de regra e fé nossa é diferenciado com o deles, mas muita coisa de conduta do ambiente hospitalar eu aprendi com ele. Então, nesse caso aí, eu tenho que tirar o chapéu para eles, porque nós não tínhamos lá atrás nenhum evangélico, nenhuma pessoa que ia lá para poder fazer essa situação de acolhimento, principalmente das pessoas que não eram de Ribeirão. Hoje ainda tem esse problema e é um sonho nosso, né? Ter uma casa de acolhimento. Lá em Barretos tem uma casa de acolhimento e que as pessoas, quando vão de Ribeirão para lá, ficam nessa casa de acolhimento. Ribeirão ainda não tem essa casa que seja aberto para todo mundo, que tenha uma situação assim de falar isso aqui é mantido pelo Estado ou mantido pela iniciativa privada, ou mantido por uma organização não social, não governamental. Então, nós sonhamos com isso, que seja um lugar de apoio e que tenha os capelões lá também, os capelãs, para poder ajudar naquela situação do acompanhante já não estar no ambiente hospitalar, ter que voltar para casa, ter alguém para conversar, principalmente no período entre 7 da noite e 11 horas da noite, que é o período em que borbulham as ideias mais mirabolantes da cabeça do ser humano. Então, eu sonho ainda com essa situação. Mas a última vez que nós tivemos, que foi 2019, reunião para poder fazer a reciclagem de mensageiros espirituais, nós tínhamos 784 pessoas. 784 pessoas. Dessas aí, me parece que 320 e poucos eram católicos, 80 e alguma coisa eram espíritas, e o restante tudo de confissão evangélica, né? Isso em Então, nível o quê? Regional? Ribeirão Preto, só Ribeirão Ribeirão Preto. Preto, Pô, que só legal. Ribeirão Preto. Pô, então tem Então, bastante. passaram-se, ainda comentei com o padre João Ripoli um dia, passaram-se 20 anos para nós termos todas essas pessoas aí fazendo e trabalhando dia após dia, mas nem em sonho, presta bem atenção, nem em sonho nós sonhávamos que um dia teríamos um Brasil e um mundo vivendo tempos de tão grandes dificuldades e sofrimento, dor, quanto foi o da Covid-19. Nós nunca tivemos essa ideia. Como que Nunca. foi assim, Eu acho que ninguém pensou que a nossa geração iria viver uma situação dessa daí, sabe? Eu não. Eu acho que na Eu não passagem pensei. de 2019 para 2020, ninguém, em sã consciência, no Brasil, pode ser que no mundo, eu erre Ah, em mas eu duvido falar que que alguém não. ia pedir um negócio desse. Ah, não vem Então, pandemia. A não sei quem já estava prevendo lá então, enfim. O povo ali. alguns estudiosos aí dizem que lá atrás, alguém disse que lá em novembro de 2019 já tinha algumas coisas acontecendo a nível mundial, mas que estavam sendo escondidas e não sei o quê. Então aí você começa a pensar o seguinte: em 2019 eu não tinha ideia, e eu creio que ninguém no Brasil, se algumas raras exceções aí, alguém que tinha conhecimento dessa situação, desse vírus, em algum outro lugar no mundo,
podia ter uma dimensão mais ou menos daquilo que aconteceu. Um tempo de sofrimento, de dor, de dificuldade, e que aí passou a trazer para cada um de nós uma situação de falar assim: capelania vale a pena. Capelania vale a pena. Porque nesse tempo de dificuldade, de problema, de dor, de mortes, muitas vidas foram ceifadas prematuramente, muitos pais de família, mães de família, né, que mantinham as suas famílias, que estavam economicamente dependendo dessas pessoas, acabaram falecendo e trazendo grande dor, perca para muitas pessoas. Independente de querer dizer houve ou não a vacinação, estava atrasado ou não, essa situação não cabe a nós aqui, nós não temos que fazer nada disso. Mas esses tempos difíceis de grande sofrimento e dor exigiu muito de vocês, né? Foi aonde colocou assim dentro de mim e falou assim: eu escolhi Fazer estar do lado correto. Mas por quê? E aí eu falei para você, mas por que capelania? Lá atrás eu não sabia. Tanto é que essa live aqui, para poder sair hoje junto com você aí, foi um sofrimento, né? Tem que parar um monte de coisa, cancelar um monte de coisa, para poder falar assim, ó, aqui agora, nesse espaço, cabe essa situação um pouquinho maior, de um pouquinho mais de tempo. Então, presta bem atenção, você que está aí nos ouvindo aí, você tem uma vontade de fazer, parecido com o do Minduba aí, né? Aliás, não sei se vocês sabem, o nome dele é Edilson, né? Eu não sabia. Eu fui aprender Edilson depois de muito tempo, mas porque sempre chamando Minduba. Um dia uma pessoa me perguntou, mas como é que é o nome dele? Então, qual é o nome dele? Meu amigo! Olha aqui, eu converso com ele quase toda quinta-feira, estou junto com ele quase todos os dias aí, fazendo algumas lives aí, eu conheço ele, mas eu sei que o nome dele é Minduba. Mas isso é o nome dele, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Que situação! E eu que nunca gostei de apelido, mas era um apelido carinhoso, que até a pessoa se identificou com isso. Eu não gosto muito de apelido, porque eu aprendi dentro da cadeia que apelido é de cadeieiro, de gente que... Mas quando o apelido é pejorativo, é um negócio que não se encaixa com a pessoa, mas quando a pessoa se identifica com aquele apelido, eu acho que ele torna-se parte do nome da pessoa, né? Então, Edilson, o famoso Minduba. Então, aí foi onde eu fui procurar saber, acabei descobrindo que Minduba era Edilson, não, que Edilson era Minduba, né? Porque Edilson veio antes de Minduba. Então, nesse tempo de 2020, Minduba, eu aprendi que esperar é complicado. E aí você vai perguntar assim para mim, por que capelania? Por que não uma situação de ter um templo, uma igreja? Porque essa igreja sua aí, ela é uma igreja, e eu sempre falo para as pessoas, essa igreja aí é uma igreja muito volátil. Hoje ela tem 300 membros, mas amanhã ela perde 200. E na época da pandemia ela desaparece. De um dia para o outro, parecia que falava assim, nossa, hoje mais 3 pessoas aceitaram Jesus. Daí no outro dia você ia, as 3 já haviam morrido, e as outras 2 que você tinha intenção que fosse também, já morreu também, já foi embora. E aí virou aquela maluquice, aquela loucura. Falava assim, Deus, é um negócio de estar trabalhando muito próximo da eternidade, muito próximo do entrar para a eternidade. No limiar ali, né? No limiar, né? Então é uma coisa assim que eu falava assim anteriormente, eu sempre me identificava, eu ficava feliz de fazer capelania, de entrar no hospital e fazer, mas houve um tempo de 2020 até parte aí de 2022, que eu acho que foram 2 anos realmente, aí, em março, abril de 2022, que foram tempos nublosos, sabe? Bem nublados. Bem nublosos, né? Bem nublosos. Então, existiu uma situação que aí eu falei assim, essa tecnologia nós vamos ter que aprender, assim como nós aprendemos atrás que datilografia era o melhor, depois veio o pessoal da digitação, né? Digitação rápido demais, para poder compensação de cheque. Eu tentei ser compensador de cheque só digitando com a mão direita, mas não era minha praia. Eu tinha uma irmã que digitava demais, a Gema era mestre nesse negócio, mas eu não conseguia.
Nem olhava pro teclado, não olhava Fazia nada. aqueles desenhos animados, né? Tá conversando, olhando, eu tenho que. É. Mas tudo bem. Aí eu comecei a ver, nesse tempo de 2020, que foi acertada a nossa escolha, sabe? No ano de 2020, em dezembro, no dia 3 de dezembro de 2020, eu acho que para poder saber o que era capelania, eu fui acometido da Covid também. 3 de janeiro de dezembro de 2020. E no dia 13 de dezembro de 2020, eu pensei que eu morria. Porque eu fiquei tão mal com a Covid, mas tão mal, tão mal, tão mal, que o médico que me atendia falava assim: se você vier para o hospital, eu vou te entubar. Se você não aguentar mais um pouco aí, se vier para cá, eu vou ter que fazer os procedimentos de intubação. E eu acabei ficando aqui nesse escritório por mais 4 dias depois que ele falou isso. E aí foi no dia 17 de dezembro de 2020 que eu comecei a melhorar. No dia 13 eu pensei que morria. No dia 3 foi 17, constatado e já estava mal. Então aí do dia 17 que eu comecei a ver a curva desaparecer, e lá no dia 24, quando já estava terminando, aí que ele veio falar para mim que eu estava liberado. Eu pensei que eu nem ia poder passar o Natal com a minha família, porque eles vinham, batiam na porta, essa marmita, abria a porta, pegava, eu me sentia um verdadeiro prisioneiro dentro da minha casa. E aí você fala assim, com toda essa tecnologia, com toda essa parafernália, com tudo isso aqui, eu ainda estava sozinho. Virava e mexia, eu precisava fazer uma live com alguém, conversar com alguém, precisava falar alguma coisa para eu ouvir o barulho. E o que me salvou no dia 13 de dezembro de 2020 foi que tinha uma pessoa que tinha começado uma construção aqui perto. Não começou a fazer uma construção aqui perto, e eu deitado aqui, eu falei assim, eu vou morrer, eu vou acabar. O mundo parou, tava tudo quieto, tudo acabado. Aí eu olhei assim, um cara cortando um piso. Aí eu acordei e falei, nossa, não, o tem mundo vida, tá girando. vida. Tem vida por aí, tem gente fazendo as coisas, tem gente trabalhando, porque tá todo mundo parado e aquele negócio assim, fica em casa, porque senão, não sei o que, fica em casa e todo mundo fica em casa, o negócio ficou quieto, os carros não andavam, virou um cemitério, e foi um dos piores dias, assim, parece que naquele tempo lá, foi o tempo em que estava bem lá em cima, aquele monte de infecção, e hospitais lotados, e eu não queria nem olhar na internet as notícias, porque a notícia era contra mim. E aí eu aprendi que aquele negócio de esperar com paciência no Senhor não é fácil, esperar já não é fácil, e com paciência ainda é pior ainda. Sim. Então, muitas vezes, não poucas vezes, pode ser que você, nesse momento que está vendo essa live, escutando essa história de 40 anos, aí, 50 anos, você esteja com situação que está precisando ter paciência. E eu quero dizer para você que ter paciência não é fácil, mas você consegue. O Espírito Santo está aí disponível para você ser ajudado, e ele vai te ajudar, ainda que você esteja passando por um momento de dificuldade, de problema, você vai saber que aquilo que você fez, que tomou de decisões corretas dentro da palavra, mesmo que tenha dado errado. Tem gente que fala assim, mas eu fiz tudo certo e deu errado. Às vezes, aquilo que você estava fazendo não ia ser bênção na sua vida, e Deus resolve mudar o caminho. Sabe assim? Mudar o caminho, porque lá na frente a ponte não está na rodovia. Entendeu? Existe um amigo meu, ele ainda está por aí, e ele estava voltando um dia de Catanduva, e já era de noite, era umas 11 horas da noite, é representante comercial também. E aí ele falou que vinha vindo à noite sozinho lá, e tinha dado um CD para ele de alguns hinos que eu gostava de ouvir, e ele resolveu, tinha perdido um grande pedido de uma usina lá perto de Catanduva, e ele vinha voltando, estava meio descabriado, falou que caiu uma chuva, um temporal, uma chuva, mas tão grande, uma chuva tão forte, tão pesada, que ele não conseguia enxergar um palmo na frente dos olhos ali, e aí teve que parar numa entrada de fazenda, ficou parado umas 2 horas, chuva de pedra, ventania, e falou que galho voava para tudo quanto é lado, aquele negócio, 11 e tanto da noite, ele naquele lugar, e ele falando, nossa, vai demorar a chegar 1 hora da manhã, e papapá, parará. E quando deu para poder sair, que
ficou tudo amenizado, tá tudo bacana, tudo beleza, foi dar partida na caminhonete, tentar sair, o pneu da caminhonete murcho. Furado o pneu da caminhonete. Ele ficou bravo, não sei o quê, ainda estava parado na entrada da fazenda, lama, né? Não ia ter como levantar a caminhonete, estava no acostamento ali. Aí esperou. Esperando a empresa da rodovia vir lá para poder fazer o socorro, ajudar ele, não sei o quê. Foi olhar, o pneu de estepe também estava furado. Olha que beleza. Aí ele falou assim: é uma maravilha, né, Estevinho? Dá uma olhada nessa situação. Temporal, perdi o pedido, perdi o horário do restaurante, que eu acabei ficando mais tempo lá na usina do que precisava, e acabei perdendo o horário da janta. Já era 11 e tanto da noite, não tinha lugar para poder comer. Falei, vou comer em Ribeirão, que fica mais fácil. Aí no meio do caminho acontece essa tempestade, aí eu paro, agora que está tudo resolvido, vou dar partida, o trem tá com o pneu furado, aí vou trocar o pneu, o outro pneu furado, que droga, que porcaria, que não sei o quê. E falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir aqui, mesmo que o cara da concessionária aparecer, eu não vou chamar a seguradora vem aqui, vai guinchar isso aqui, vai me dar um carro em andar, e aí eu, pronto, acabou, tá bom. Dormiu lá, no outro dia, 7 horas da manhã, falou que acordou com o sol na cara, assim, um sol muito forte. E aí eu fiquei olhando, falei, e aí? Aí ele falou, aí eu levantei, olhei pro pneu, o pneu murcho, o pneu em cima da carroceria murcho, falei, perdi a noite dormindo aqui nesse lugar. E aí liguei o rádio, aí o cara tá, o repórter falando, você que está transitando na rodovia que vai de Rio Preto, Catanduva, Rio Preto, para Ribeirão Preto, não sei o que, para lá, cuidado que a ponte de tal rio caiu. Aí ele, opa. Peraí, caiu a ponte? Eu ia passar por lá ontem à noite. Que hora que essa ponte caiu? Aí foi procurar saber. 2 carros havia caído lá nesse lugar, porque não tinha sinalização, escuro demais, vento tinha jogado galho na pista, o resgate não tinha conseguido chegar e não sei o que, e ele bravo com 2 pneus que estavam furados, que Deus barrou. Aí eu falei assim, foi Deus que barrou você de ir para frente para não cair naquele lugar, porque você não tinha para onde ir. E na velocidade que você ia entrar em cima daquela ponte, aquele rio é grande, com certeza a estrutura da ponte, não, a estrutura é bacana, cara, a ponte é asfaltadinha, legal, eu nem ia pensar que tá faltando ponte ali. Então, você ia voar lá dentro do negócio e a probabilidade de você não viver, aí Deus resolveu, furou 2 pneus seu para mudar a sua história. Tá te dando uma chance, cara. E aí até hoje ele fala, ei, Estevinho, eu nasci de novo, hein? 8 de março, né? 8 de março de 2016. Falei, olha aí. E então, aí, isso aconteceu com o teu amigo? Pode acontecer comigo? Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Às vezes, a gente se queixa de determinadas situações ou circunstâncias na vida da gente, mas já parou para pensar que pode ser Deus te livrando de alguma situação pior, então, desconfortável? É isso aí. Existem algumas situações que a gente fala assim, ó, será que é para ir? Se existe uma dúvida, continua fazendo aquilo que você está fazendo. Faça o seu melhor com aquilo que você tem naquele momento. Esse é o seu melhor? É isso que você tem? Então faça o seu melhor agora. Por quê? Porque daqui a pouco pode ser que esse seu melhor fique melhor ainda com as condições que você vai encontrar, entendeu? Mas se você não tivesse feito aquele pouquinho ali para trás, agora você não teria meios e formas de fazer o melhor com aquilo que está se apresentando. Então, continue fazendo o seu melhor. Tem gente que para, né? Não, vou parar. Não, não é parar. Vai parar a hora que Deus quiser que pare. Ó, para, pronto, tá parado. E ele furou os pneus? Furou, acabou. Vou parar. A caminhonete é zero. Aí falou assim, a ideia dele era bem essa. Ele falou para mim na época, falou assim, cara, mas eu tava com uma caminhonete zero. Tinha acabado de emplacar. Ficar parado na beira do acostamento por causa de 2 pneus, isso é uma vergonha para a empresa, para não sei o quê, ppp, popopó. Todo bravo. Eu falei assim, você não sabia de nada, né? Você não sabe de nada. Então, eu vejo essas situações, muitas vezes com a mão de Deus, Deus colocando a mão na vida da gente e direcionando para outros lados, para outras coisas, para poder fazer algumas outras coisas que você fala assim, cara, mas eu nunca pensei que isso daria ou desembocaria nessa situação, né? Então, assim, agora eu estou entendendo porque lá atrás aconteceu isso e isso. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo
algumas coisas com aquilo que está acontecendo na vida delas, fala assim, acho que você não está entendendo. Isso aí pode ser uma aula, e nessa aula, se você pular, depois você vai ter que fazer de novo. E muitas vezes não tem reprise. Já viu falar? Que tem aquela aprovação automática. Então, aprovação automática na vida parece-me que não funciona. Ela vem primeiro a prova, né? Para depois dizer que você vai aprender. É bem assim, é bem vida mesmo. Ô Estevão, eu sei que você não vai contar nenhum outro testemunho, você contou a tua vida, a tua Eu vou história aí, contar sim. Eu vou mas contar. hoje, Mas, ó, agora, nesse tempo? daqui a pouquinho eu vou falar de um aí que vai. Eu quero instigar algumas pessoas a serem capelões e capelãs Então, eu ia te nesse perguntar o tempo. seguinte: existe uma maneira de as pessoas ajudarem a capelania em Existe. si? Como é que funciona? Na realidade é o seguinte, ó. Quando o mundo, não vou falar só do Brasil e de Ribeirão Preto, então vou falar do mundo. Quando o mundo foi acometido desse mal que foi essa pandemia devastadora aí que assolou a terra inteira, não teve ninguém, milhões de pessoas foram ceifadas, tantas outras passaram por dificuldades e tantos outros ainda serão ceifados nesse tempo, mas é uma tempestade que desabou em cima de todo mundo, do mundo inteiro. E aí isso trouxe para nós uma esteira de problemas graves aí, de uma crise de saúde pública mundial, mas que é um problema profundo, crônico, que muitas vezes a gente começa a pensar assim, ó, se não tivéssemos a estrutura médica e de enfermagem, aqui eu quero fazer render as minhas homenagens a todos vocês que são enfermeiros, médicos, atendentes, aquele pessoal de primeiro atendimento ali, aquele que estava no front realmente, vocês são sensacionais, foram aprovados. Ainda que por esses dias alguém aí resolveu retirar a lei que dava um piso bacana para os enfermeiros do Brasil, alegando algumas coisas aí que não tem dinheiro, que não tem como pagar, ainda que tenha essa dificuldade, mas eu quero dizer para vocês aí que vocês podem contar com o meu apoio. Eu gosto demais dessa situação de enfermagem, de medicina. Eu creio que Deus vai colocar as mãos e vai dar o sustento realmente que vocês precisam e merecem. O nosso país ficou assim endividado momentaneamente, os seus cidadãos ficaram mais pobres, alguns ficaram tão pobres que foram para a linha de miséria, outros estão necessitados até hoje. Então, a capelania em si, ela foi muito mais exigida nesse tempo de pandemia. Não somente para a situação espiritual, porque aí extrapolou o lado espiritual que todos nós já conhecíamos e que já vivíamos. Nós sabíamos que tinha um lado espiritual para ir lá e fazer. Aí a capelania foi testada também juntamente com todos os profissionais de saúde. Uhum. E aí houve aquela situação de falar assim, ó, quem se aprimorou, quem resolveu fazer algumas coisas, e aí nesse caso eu tenho a tirar o chapéu para você, porque você me abriu, Minduba, né? Abriu aí os olhos antes da pandemia de algumas coisas que poderiam fazer, de lives, eu não sei se você lembra, nós fazíamos lá no Ministério Batista Nova Aliança algumas chamadas lá para poder fazer algumas discussões, e eu fui aprendendo, peguei gosto por essa situação aqui, lá naquele tempo. E aí eu fui fazer alguns cursos, aprender a mexer com o tal do OBS, aprender a mexer com PowerPoint, aprender a mexer com algumas outras coisas, mas eu nem sonhava que em 2020 eu ia ter que colocar esse trem para funcionar e aprender a mexer com isso aí. Ainda hoje eu faço algumas coisas, é bem tosco, é bem básico, tem muita coisa que precisa aprender, atende. Mas é o que um amigo meu fala, cara, você já faz demais. Atende, cara, atende. Você é um exército de um homem só. Mas é mesmo. Porque eu faço... eu monto as artes, eu faço aquilo que precisa, mas é bem você tosco, mantém o povo todo informado, enfermagem, e na época da pandemia a gente falava, e algumas pessoas, pastor, então ainda não acabou, ainda não diminuiu isso, não sei o que, muita gente, eu fiquei esperando o boletim que o senhor... E tinha gente que não saía de casa se não lesse o boletim no meio da pandemia. Então tem muitos testemunhos aí de pessoas que evitaram fazer algumas coisas
mesmo que estivessem perdendo dinheiro, e acabaram sendo, foram blindadas da situação de ser acometidas do mal, né? Outras pessoas que vai. Um dia eu cheguei na live e falei bem assim para eles: e você que está aí pensando em sair para ir para uma festa que não existe necessidade de ser feita nesse momento, não vá, porque se você pegar esse vírus te pegar, você vai sofrer assim como eu sofri ali há algum tempo atrás. Isso foi no mês de abril de 2021. Parece-me que o negócio ainda estava lá na alta, e essa pessoa ouviu isso e falou assim: esse cara tá falando para mim. Eu falei: você pode estar falando aí, esse cara tá falando isso para mim. E tudo que ele pensava, eu falava do lado de cá. Ele falou assim, e é o seguinte: você pode até pensar que isso aí é coisa da minha cabeça. E eu tava pensando isso mesmo, pastor. Isso aí é coisa da cabeça dele. Eu vou chegar num lugar e já vou pegar isso aí. Falei: então, você tá pensando que você pode chegar lá e tá todo mundo sadio. E Deus te abençoe que sejam todos sadios. Mas se você correr o risco e tiver alguém lá infectado, e você for infectado com esses problemas que você já tem alguns problemas pré-existentes aí, algumas enfermidades que já fazem parte de risco realmente, né? Então se você fizer isso que você está pensando em fazer no sábado, você vai arrumar problema. E era uma sexta-feira. Eu te aconselho que você fique em casa. E se você conseguir persuadir os seus amigos, parentes a não fazerem essa reunião, além de você estar ajudando a sociedade, além de você estar ajudando a saúde, além de você estar ajudando a sua família, você vai estar evitando de proliferar esse problema. Beleza. Ele falou para algumas pessoas, falei com o pastor, eu vi a live dele agora há pouco, não sei o quê, parará, e eu acho que nós não devia ir, não. Esse negócio parece que não é época de fazer festa agora, não. Nós estamos no meio de não sei o quê. Teve alguns que falaram para mim assim: não, pastor, que isso? Isso é besteira desse pastor aí. Esse pastor está com miolo mole, não é tanto assim, não. Esse vírus não está pegando assim, não. Ah, bom, é o seguinte: você vai, faz do jeito que você acha que deve. Nós não vamos, não. Eu não sei quem, já falei, nós não vamos. Pois nesse dia, o vírus estava lá esperando um monte de gente. E ele, a família dele, e os amigos, e acho que 2 irmãos lá com família também, foram blindados de não pegar aquele vírus. E eles tinham diabetes, pressão alta, problema cardíaco, problema não sei o quê, colesterol, triglicérides, tudo bagunçado, obeso. E aí ele falou: se eu tivesse ido, pastor, eu tinha pego e tinha morrido. Porque tinha um amigo nosso que era nadador, cara que fazia atleta lá na natação, 22 anos, ele está com 14 anos menos que eu estou com 36. Ele não tinha nada. Entrou para UTI e morreu. Atleta, sem nenhuma comorbidade. Morreu. Então. Se eu tivesse ido e pego essa doença, eu consequentemente estaria aqui hoje falando através da minha família. Se tivesse sobrevivido, contando história, senão era apenas assim, uma lembrança. Eu poderia estar aqui sendo contado para o senhor através da minha família. E se eu tivesse ido lá e pego alguma coisa, ficado com alguma sequela brava, não ia me perdoar. Ainda bem que eu ouvi o senhor. Aí você fala assim: existem algumas situações que nós precisamos dar ouvido. E aí agora eu quero dar aqui. Quanto tempo que nós temos aí? Não temos mais tempo, esse que é o problema. Está extrapolando 20 deixa minutos. Deixa eu só falar então, um testemunho para vocês aqui, pessoal. Houve um tempo, 2018 para 2019. Era dia 31 de dezembro de 2018 e nós íamos entrar no ano de 2019. Eu estava pregando na igreja de um pastor amigo meu que se chama André Cília. É ali na Vila Branches, bem pertinho da rodovia Anhanguera. Quando o celular tocou e alguém me disse que havia um garoto que estava internado no hospital da criança, problema oncológico, oncologia pediátrica. E naquele momento o garoto falou para eles que queria que eu fosse lá para poder falar com ele.
Mas era passagem de ano, dia 31. A vontade era sair correndo para casa, né? Chegar em casa, passar com os meus familiares, e esse era o foco, passar com os meus familiares. Mas existia um garoto que precisava de um apoio, de um ombro, precisava conversar. E quando eu cheguei no hospital para poder visitar esse garoto, já era muito próximo do horário de passagem de ano, né? Já era 11 alguma coisa, já estávamos chegando próximo à meia-noite. E aí ele me chamou para a sacada do hospital para vermos os fogos. E naquele momento, quando estávamos vendo os fogos, ele falou: será que vai ser a última vez que eu vou ver os fogos, capelão? Será que é a última vez que eu vou ver uma passagem de ano? E aquela situação de ver ali aquele garoto pensando daquela forma, com toda a minha experiência, eu me vi tolhido do direito de dizer para ele que não. Eu não podia garantir isso para ele. Eu não saberia dizer se 20 para 21 ele estaria conosco, se de 19 para 20 ele estaria conosco, se de 21 para 22 ele estaria conosco. Não conseguia quantificar essa situação e começamos a assistir, e eu vi quando aquele garoto vibrou por causa dos fogos, e eu falei, nesse exato momento, muitas pessoas estão vibrando e estão recebendo o 2019. Né? Muitas pessoas estão vibrando, felizes, saudáveis, porque estão recebendo um ano inteirinho, 365 dias para poder viver. E eu aqui, ao lado de um garoto que a probabilidade de completar os mais 365 e ter mais uma passagem e mais uma visão desse monte de fogos é muito pequena. Mas algo lá dentro de mim dizia assim: você fez o melhor. Acudir necessitados em situação de dificuldade é a sua função. É a sua função fazer esse tipo de trabalho. Mas dentro gritava aquela necessidade de falar assim: minha família está lá passando o ano e eu vou chegar atrasado, né? Mas eu vou chegar. E acabei assistindo a queima de fogos com ele ali. Comemos algumas coisas que algumas pessoas gentilmente haviam preparado para poder levar. E aí eu pude entender o que é realmente capelania. Aí eu pude entender que naquele momento eu estava fazendo a diferença na vida de um garoto que já tinha lido em menos de 4 meses, quase 30 vezes, os 4 evangelhos. E ele confiava piamente que Jesus está do lado de lá, aguardando ele na eternidade, dizendo: seja bem-vindo, você venceu a sua etapa. Aquela confiança era tal que extrapolou durante todo o ano de 2019 na minha vida. E toda vez que eu encontrava alguém dizendo que estava esperando, precisando de uma palavra, eu sempre saía correndo. Em 2019 sempre foi assim. E eu lembrava de um texto que eu li em Salmo 41, do versículo 1 até o 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Então existe um dia que vai ser mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra.
não entrega a discrição, a força, aquela raiva dos seus inimigos, mas o Senhor lhe assiste no leito de enfermidade. Na doença, o Senhor pessoalmente lhe afofas a cama. Esse é o versículo 3. E aí eu comecei a entender que mais que felizes são aqueles que acodem esse necessitado. No ano de 2019, aquele garoto veio a falecer, mais precisamente na madrugada. Mas foi a última passagem de ano dele, e foi juntamente comigo. E quando eu saí de lá, que acabei deixando ele ainda respirando e com vida, ele pôde dizer: o senhor tem certeza que ele vai estar me esperando do lado de lá? O senhor tem certeza que ele ama garotos com câncer? Ele ama garotos com câncer. E ele tanto ama que ele transforma garotos com câncer em garotos sãos na eternidade. Na eternidade não vai ter câncer te esperando, não. Só uma vida de paz, alegria, prosperidade. E assim encerrou um tempo de 8 meses, 17 dias e algumas horas que eu conheci aquele garoto, que tornou-se meu irmão. E se você aceitou Jesus como único, suficiente Salvador, ele também é seu irmão. Já está dormindo no Senhor na eternidade, aguardando o dia que todos nós estaremos juntamente com ele. O meu recado para você é: faça o seu melhor com aquilo que você tem nesse momento. E Deus vai fazer da sua vida uma bênção na vida dos outros. E o seu caminho será aplainado. E muitas outras pessoas serão afetadas por causa da sua vida. Creia que você é uma pessoa que é uma árvore frondosa, onde as pessoas chegarão embaixo de você procurando sombra, um lugar de descanso, e acharão muito mais do que isso. Acharão alimento no meio das suas folhas e flores. Então, que você seja essa árvore frondosa nesse tempo de 2022. E testemunhando, eu vou voltar aqui. Estarei aqui outro dia para poder contar somente testemunhos, tá bom? Será isso. E é bom demais. Foi bom demais falar com vocês. Espero que tenha gerado no coração de cada um de vocês a fé suficiente para que possam fazer parte desse grande corpo que se chama capelania hospitalar, domiciliar, empresarial, escolar. Tem uma gama imensa de capelanias aguardando por cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Obrigado, Minduba. Obrigado, eu te agradeço de coração realmente assim a participação. 1h30 de papo, tá vendo? Aí eu pensaram 1 hora, a gente conversa. Mas enfim, você não falou como as pessoas podem ajudar, como é que funciona? Tem canais para comunicar? Não, depois você me passa aí, se eu coloco na legenda. Depois eu te passo, você coloca os letras então, aí, fechou. A pessoa então, pega isso aí, vai. Na realidade, capelania sempre tem alguma coisa para se fazer, sabe? Não, doação, ou mesmo em espécie, ou em colaboração financeira, ou em uma obra, em serviço mesmo. Eu gosto muito de doação em espécie, eu não gosto muito. Certo. Eu gosto assim, tem gente que, às vezes, tem um amigo meu que passa num posto de gasolina lá, e que eu já conheço, e aí ele deixa dinheiro lá e fala assim: eu passo em tal lugar que eu larguei dinheiro lá para poder abastecer a sua moto aí, quero fazer parte aí do que está acontecendo. Pra você desloca mais de moto. Outros que passam e falam: ó, pastor, quero ajudar aqui, ó, barbeador, depilador, absorvente feminino, mas isso todo tem uma qualidade aí que precisa ser respeitada para que não cause problemas para essas pessoas lá dentro do ambiente hospitalar, ok? Então, no próximo papo, você vai me dar detalhes também de tudo isso, como é que funciona, enfim, para as pessoas poderem participar. Combinados? Fechado. Combinado. Estevam, muito obrigado, viu?
Obrigado mesmo, Deus de abençoe coração. vocês. Amém, você também. Gente, obrigado, hein? Foi um papo e tanto aqui hoje, hein? Muito obrigado por esse carinho, pela participação, pela atenção, pelo tempo que você teve com a gente. É um prazerzaço, você vê? Esse cara tem história que você não sabe, você nem sonha, cara. Isso aqui foi só uma de todas as experiências que ele já pôde presenciar, viver, e do quanto Deus é generoso e pode fazer na tua vida também, porque ele fez na dele, faz na minha, continua fazendo na dele, e faz onde quer que a gente possa ir e tenha um coração aberto, sedento, tá? Das coisas de Deus. E tenha certeza, ele faz, tá? Basta que você se disponha, queira receber. E fazer como o Estevão falou, fazer o seu melhor hoje, né? Eu ouvi outro dia, e até usei semana passada, faça, como que é? Já fugiu até. Faça, não importa, faça agora, como você está, como você se encontra. Entendeu? E assim vai, essa é a ideia. Tá bom, gente? Obrigado. Um beijo grande. Ó, os recadinhos estão aqui, rapidinho. Aqui, ó. Os GC aqui para nós aparecer aqui. Vamos lá. Ó, as nossas redes sociais estão aqui. Cadê? Pronto, aqui, ó. Testemunho BR, @Testemunho BR, Facebook, Instagram. E o nosso canal do YouTube aí. Curta, compartilha, espalhe. Ajuda nós, nós estamos precisando, tá bom? Outra coisa que eu vou te falar. Chave Pix, bom, é o e-mail também, mas se você tiver interesse, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Testemunho33@gmail.com. Tem também o nosso QR Code aí, é só mirar, pá, acabou, tá tudo certo e boa. Mas de coração, gente, muito obrigado, que Deus te abençoe, obrigado por esse carinho, pela atenção, pela participação, eu sou imensamente grato pela oportunidade. Então fica com Deus, uma ótima semana, que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Tchau, gente.